aí galera, palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal para não perder nada. E claro, ativando o sininho das notificações para saber, né? E ficar por dentro de todas as novidades do Verdão. Hoje o papo é mais do que sério. Vamos falar sobre o próximo confronto do Palmeiras contra o Bolívar, isso mesmo, um duelo decisivo e a expectativa é alta na Libertadores, que claro, o Palmeiras está ali tete a tete, gente, com ele, o Flamengo, né, que está querendo avançar aí na Libertadores, mas eles estão ali caminhando no Brasileirão. Já na Libertadores, o Palmeiras está como líder, isso mesmo. E esse duelo tem expectativa com muita tensão. Para deixar essa análise ainda mais completa, vamos conferir o que a galera da ESPN Brasil está dizendo sobre esse jogão que vem por aí. Por isso, fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Para ver um vídeo de 5 minutos, mas você vê que os vídeos são todos feitos no TikTok de 30 segundos, 20 segundos, que é para a malta estar sempre. O problema é que o processo de crescimento, da formação de um jogador, de um homem, de um bebê, tem tempo. Em 2021, aos 16 anos, quando estreou como profissional vestindo a camisa do Cruzeiro, Vitor Roque só ficou em campo por 18 minutos. Era o cartão de visitas de um talento que iria precisar de cuidado. Ele não aguentava mais porque a emoção de entrar no jogo e estrear com 16 anos, ele levou até um susto, coitadinho. Eu acho que é um jogador que promete muito. Menino que joga muito, todo mundo volta a atenção para esse menino, né, com grande esperança. Mas a gente não pode esquecer que lá do outro lado tem um menino. Aos 20 anos, Vitor Roque já movimentou mais de 500 milhões de reais em transferências. Contratado pelo Barcelona e depois emprestado ao Betis, a passagem pela Espanha foi apagada. Repatriado em fevereiro desse ano, ele se tornou a compra mais cara da história do futebol brasileiro. Casa nova, problemas antigos. No Palmeiras foram 12 jogos de seca, até fazer o primeiro gol contra o Vasco e desencantar. Sorrisão rasgado, ele mata a fome e sai o primeiro gol dele. Agora a sequência é bem mais saborosa, são 3 partidas seguidas com gols dele. Futebol é sempre sequência, né? Às vezes eu marco, tô feliz, só que eu passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, já bota aquela pressãozinha. Vitor Roque encontrou no Palmeiras a tranquilidade e paciência que tanto lhe faltaram nos tempos de Espanha. E mais do que isso, o trabalho feito com o atacante aqui dentro da academia de futebol vai muito além do campo. A psicóloga do Palmeiras me ajuda bastante, venho conversado bastante com ela, tem umas técnicas que usamos, me ajuda, como no jogo do Cerro, assim, depois eu fui perguntar para ela tal, qual seria a técnica ideal e graças a Deus tem dado certo e estou muito feliz. O poder mental na hora das grandes decisões, tá aí algo que pode fazer toda a diferença e mudar para sempre uma história. Toda tomada de decisão passa pela mente. Como ele vai avaliar aquele erro e dar sequência para o próximo passo, são pequenas coisas que já mudam a história de um jogo e mudam a história de uma pessoa. Segredo. Isso por parte dele, ele também da mesma forma sentindo isso por parte do Palmeiras e com toda a arquibancada pulsando. Então, todo esse clima ele vai se condicionar para o segundo semestre, tá? Nós teremos uma decisão, pelo menos naquilo que eu tenho agora de informação, no segundo semestre. Sua conta de energia só aumenta? Como que é a presidente. Ela está forçando uma história que o Abel pediu para esperar. Por isso que eu falei, trava uma renovação, porque ela está falando, estamos em conversas, estamos assim, estamos assado, quando na verdade o tom da conversa do Abel é, espera, agora não, calma, nem eu quero tirar o foco do meu trabalho que estou fazendo com os jogadores na preparação psicológica para o Mundial, que já está rolando, tá? Já está rolando.
O Palmeiras, em 13 de maio agora, já está oficialmente com a cabeça no Mundial de Clubes. Por mais que não pareça. E olha que ainda tem compromisso bastante de brasileiro. Podem negar. Mas a cabeça, em boa parte dela, já está também nos Estados Unidos. Porque não é em 10 dias que você desliga de tudo, agora é só Mundial. Imagina. Imagina. É um trabalho que já tem sido feito até desde o começo do ano. Sabe? Para tirar os jogadores dessa ansiedade, para tirar os jogadores dessa empolgação, a própria torcida também, para dar alguns freios internos no clube. São várias situações que a gente sabe que, infelizmente, é aquela coisa. Vamos lá, tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Ano que vem, a partir de janeiro, o cara que gosta de futebol começa ou não começa a ficar com frio na barriga por causa da Copa do Mundo? Não tô falando aqui se torce pro Brasil ou não, não é essa discussão, tô dizendo do evento em si. Eu, por exemplo, eu fico desesperado quando vira Natal e Ano Novo de ano pra Copa do Mundo. Porque eu amo Copa do Mundo. Então eu já fico, contando as horas, cara. Eu fico, faltam 2 meses, faltam 3 meses, álbum da Copa, vai começando a cria-se um clima, né? Já diria Galvão Bueno. Então, cara, é uma empolgação que você precisa dosar com muita parcimônia se você, psicologicamente, precisar de um outro foco que não seja essa ansiedade. E o Palmeiras é da mesma forma, porque o Palmeiras tem vários compromissos ainda a disputar, mas tá todo mundo já pensando. Gente, vamos lá. Estamos hoje em 13 de maio. Daqui a um mês, praticamente, o Palmeiras pisa em New Jersey para pegar o Porto. Vocês estão entendendo que falta um mês? Um mês. Que na quinta-feira, né? Quando o Palmeiras entrar em campo contra o Bolívar, que aliás o principal jogador do Bolívar, o Ramiro Vaca, tá fora do jogo, tá? Para quem não sabe, foi pego no exame antidoping, tá? Jogador boliviano, Ramiro Vaca. É o meio campista lá que deu trabalho, inclusive no segundo tempo em La Paz. E dia 15, na quinta-feira, vocês já pararam para pensar que vão faltar um mês? Ou vai faltar um mês? Vai faltar um mês, 30 míseros dias, para o Palmeiras estrear no Mundial. E aí, vocês querem dizer, ou vocês querem pensar que o Palmeiras não está com a cabeça lá? Porra, imagina, é lógico que tá. É lógico que tá, ainda mais agora que você já fez a principal parte do primeiro semestre, que foi se qualificar antecipadamente para as oitavas da Libertadores. Você acha que os caras estão como? Vamos lá, somar o máximo de pontos logo nesses jogos do Brasileiro e vamos já entrar de cabeça nesse Mundial de Clubes. É assim que funciona. Vai ser assim. Entendeu? Então, gente, é o que eu tô falando. Quem tá tentando apressar a história, em um momento em que não precisa ter essa pressa, não há a menor necessidade de ter essa pressa, é a presidente do Palmeiras. Nenhuma pressa. Nenhuma pressa. Ainda mais com um treinador que, depois do que aconteceu na história do Al-Sadd, e aprendeu com o erro, tá muito calejado que não vai repetir pela segunda oportunidade essa mesma besteira que quase jogou tudo a perder o trabalho dele e a idolatria dele com a torcida. Jamais. Podem ter certeza que ele aprendeu a lição. Essa lição ele aprendeu. Essa vocês podem ter certeza que ele aprendeu. Então, assim, eu ficaria preocupado se fosse um jogador com um empresário que é folgado, ou um jogador que não é muito compromissado com o clube, um cara que não tem muita identificação. Enfim, você tem uma série de argumentações para se preocupar com alguns atletas no futebol, com alguns personagens que possam te gerar um problema numa renovação de contrato, em um segundo interesse, etc e tal. Que não me parece o caso e não vai ser de novo com o técnico Abel Ferreira. Entendeu? Então, é isso que eu falo para vocês. Quem está tentando jogar pra galera, pro Mundial, tá vendo? É na hora que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou poderosa, porque não sei o quê, é a presidente do Palmeiras. Quando você tem segurança do trabalho, quando você tem convicção e sabe da reciprocidade pro outro lado,
e que o trabalho está sendo bem executado como nesse momento, não precisa ficar enchendo o saco do cara. Deixa o cara quieto. Fala, Abel, na hora certa a gente conversa, né? Sim, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E beleza, cara. Você pode ir monitorando devagarzinho. Ó. Hoje do que você tá vendo? Não. 1 minuto pra você. Não, imbatível não. Não É quase imbatível. É um time chato de jogar, é um time que é duro de se enfrentar, porque é um time que não dá a bola pro adversário, né? Fica com a bola o tempo todo, recupera essa bola rápido, tem uma intensidade, fisicamente tá voando. E é muito difícil hoje jogar contra o Palmeiras. O jogo contra o São Paulo foi duro, mas o Palmeiras insistiu até o último minuto para conseguir a vitória e a liderança da competição. Olha que o Estevão foi embora, o Palmeiras vai perder muito, né? Muito. Souza e Nicola, 30 segundos cada um. Muito que dificilmente você vai achar uma peça de reposição para ele. Igual ele hoje, no mas futebol brasileiro esquece. Mas tem um treinador que vai achar uma alternativa, claro, que não vai ser igual. É um jogador que faz a diferença, um jogador que tem um drible, um jogador que mudou... ele abre o Paulinho do lado esquerdo, bota o Felipe Anderson tá jogando o Felipe Anderson, o Facundo, Veiga, tem o Vitor Roque, Veiga, Maurício. Ele vai achar um espaço. Ele acha, mas se botar esse tudinho que você falou aí, bater no liquidificador, não dá a perna esquerda do Estevão. Porque a perna esquerda do Estevão que é boa. É assim, pra mim o Palmeiras tem o melhor elenco desde que o Abel chegou. Esse atual elenco é inclusive melhor que o do Flamengo. Embora o Flamengo tenha jogadores mais decisivos, como o Gerson, como o Arrascaeta e como o Pedro. Mas o elenco do Palmeiras, pra mim, hoje é o melhor do Brasil. Quem ganha o campeonato? O brasileiro de regularidade, o Palmeiras. Palmeiras, pra mim. Pra mim, ganha o Flamengo. Pra você, Nicola? Palmeiras. Quem ganha a Copa do Brasil? Palmeiras, pra mim. Flamengo. Pra mim, Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai investir na Libertadores. A Copa do Brasil vai ser o Flamengo. Quem ganha a Libertadores? Palmeiras. Aí o Palmeiras. Aí eu acho que cara, o Palmeiras ele é candidato em tudo, de um jeito incrível, cara. Quem é melhor que o Palmeiras hoje do Sul-Americano? Não tem. Fala um time só, Boca, River, Corinthians. Não tem. É o único com 100% de aproveitamento. Desculpa, cara. E o empresário do Abel tá vindo ao Brasil hoje, deve se reunir nos próximos dias com a Leila para discutir a renovação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. Vamos lá, garotinho. Existia dentro da comissão ali uma preocupação com relação aos novos, né? Porque se você pegar de 21 para cá, daquela final da Libertadores, Veiga, Mike, Rocha, Gomes, Everton e Piquerez, né? Não tem mais ninguém daquele time bicampeão da Libertadores. Em 4 anos, o elenco rodou bastante, dá mais de 20 jogadores. Se você contar reservas, muito mais, né? Então, existia esta preocupação por parte deles de como seria o reajuste, né? O engajamento. E o que a gente percebe, cara, dá para ver nos olhos deles, passando ali pelo hotel onde eu fiquei, conversando também, é que deu liga nesse elenco, sabe? Os caras estão se ajudando muito, estão se ajudando muito. Eles foram muito importantes para o Vitor Roque, que perdeu o gol feito lá no Paraguai, voltou, o Abel não tirou, tá? E ele conseguiu dar a volta por cima ainda durante o jogo, que é importantíssimo, né? Essa unidade me parece estar de volta. Não sei se vai ganhar, não posso garantir nada, mas eu ouvi também muito essa história lá no Hotel Bourbon, onde ficou o Palmeiras, ao lado da sede da Comebol. A Leila Pereira deve estar chegando lá hoje ou amanhã, porque está tendo um congresso da FIFA. Sim. A informação é que ela iria para lá. A volta, e isso é muito importante você falar da renovação, né? Que é uma coisa que a gente até criticou bastante por não acontecer. Depois do jogo eu fiz uma matéria que esse time, hoje seria o time ideal do Palmeiras, considerando ali que ainda haja uma disputa entre o Martínez e o Aníbal por essa posição. Eu acho que nas demais hoje, eu entendo que houve alguma mudança, né? Por exemplo, Giai, Bruno Fux, Martínez, Felipe Anderson, Facundo e o Vitor Roque, eles não eram titulares no ano passado, até porque a maior parte desses caras nem estava no ano passado. O Fux não estava, o Martínez não estava, o Facundo não estava, o Vitor Roque não estava, e o Giai e o Felipe que estavam com a flechinha para baixo, né? Estavam jogando mal. O Giai parecia uma criança jogando, e o Felipe, ao contrário, parecia um jogador ali do Master, né? Um cara que até entregava uma intensidade física ali, mas é um cara que você vê que o raciocínio dele estava diferente dos demais. E a impressão que dá que com tanta mudança,
aquela ideia pré-concebida de jogo que o Palmeiras tinha, né, que os caras mais ou menos sabiam onde o outro estava, precisou acabar, né? E essa ideia acabando, parece que, assim, por ter mudado tanto, parece que a adaptação ficou mais fácil, porque eram mais pessoas dispostas a recomprar um discurso, né? Porque isso é uma coisa que fala-se muito dos técnicos, né? O técnico de futebol, ele acaba para o futebol, não é quando ele para de entender de tática, necessariamente, é quando ele não fala a língua dos caras mais. O Luxemburgo, a Pica Pachima, não sei o quê, esse tipo de coisa não fala mais jogadores. O jeito de Filipão não fala mais com os caras, é outra língua que os caras falam. O Luxemburgo ficou engraçado, né? E aí perde um pouco a relevância, né? Evaristo de Macedo é um cara que a boleiragem conta histórias do Evaristo de Macedo, dos anos 90, maravilhosa. Mas você vê que eles contam assim, eles já estavam rindo do cara àquela altura, porque o cara já estava com um discurso anacrônico, né? Os caras veem o que está acontecendo. E aí, pô, tem um cara que já tô de saco cheio do cara, o cara fala, não me coloca. Quando você troca tudo, esses caras que chegam, eles chegam comprando discurso de novo, né? Eles nunca ouviram essa história do Abel, eles nunca ouviram o Avante palestra no vestiário, naquele grito. Primeira vez que o cara escuta aquilo, fala, ué, isso aí dá um negócio aqui, cara, né? Então eu acho que esse tipo de renovação foi muito boa, cara, assim, eu acho difícil o Palmeiras passar o ano sem ganhar pelo menos um dos títulos que está disputando. Acho muito difícil que o Palmeiras passe em branco esse ano. Pode acontecer. Sempre pode acontecer. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. E tem a ver com essa questão de esse grupo todo tá com essa ideia, né? De um tá com a mão dada para o outro, né? Eu tive na apresentação do troféu do Mundial de Clubes, né? Eu já tinha visto várias imagens, ver de perto foi uma sensação muito é um troféu muito diferente de tudo, né? E como estava na sala de troféus, estava vendo todos os troféus naquele dia. Aliás, curiosamente, é uma coisa que eu nem escrevi, não vi nenhum colega escrever. A dona Ana e uma das filhas estavam lá no dia. Elas não foram perto da taça nova, elas estavam fazendo uma visita lá por trás, mas elas estavam... Galera, já tem uma bomba no Palmeiras, isso mesmo. O Richard Rios pode deixar o Palmeiras para ganhar o dobro no futebol do Catar. Isso mesmo, o colombiano de 24 anos é considerado um dos principais destaques do time. Ancelotti pode até contar com ele, quem sabe, né? Mas Richard Rios vai sair do Palmeiras. O Palmeiras pode encerrar a temporada do futebol brasileiro sem a presença do Richard Rios, considerado um jogador bastante importante para o time de Abel Ferreira. O colombiano deve receber algumas propostas na próxima janela de transferência. Nessa temporada, Rios soma 25 jogos disputados com a camisa do Verdão, tendo 4 gols marcados e uma assistência fornecida. No entanto, não é novidade para ninguém que o jogador é monitorado de perto na Europa e já tendo sido cotado até mesmo no Manchester City. Isso mesmo. Agora, o Bolívar conta que o destino pode ser outro. Isso porque, de acordo com uma publicação, o time do Catar está disposto a pagar o que for preciso para assinar com o meio-campista, que ainda teria o salário dobrado no time. Então, é uma proposta irrecusável, né? O Palmeiras pode perder ele, né? E apesar de não ter a mesma força no futebol saudita, o Catar também tem investido pesado no futebol. Jogadores como Roger Guedes, Claudinho, Ronaldinho, que são bastante conhecidos no futebol brasileiro, defendem a equipe lá. Então, conforme relatado ali na Band, né, na ocasião, Richard Rios renovou com o Palmeiras no fim de 2024, revelado pelo Flamengo. E aí o colombiano ainda defendeu clubes como Mazatã e Guarani, antes de ser contratado pelo Palmeiras. Ele que está com 24 anos de idade. Então, ele está aí, né, para ganhar o dobro do que ele ganha aqui no Palmeiras. E aí, gente, vocês acham que ele vai aceitar essa proposta? E o Palmeiras não vai conseguir segurar ele com esse salário milionário, né? Mas deixa aí a sua opinião, o que vocês estão achando sobre isso e essas jogadas aí, as vendas que estão acontecendo logo agora, né? Que está chegando tão perto do Mundial aí,
os clubes precisando dos reforços de peso e os jogadores querendo faturar muito lá fora. Por isso, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Somos Fanáticos, né, que veio com essa notícia aí desse colombiano Richard Rios, que está saindo do Palmeiras. E lembrando de deixar também os créditos aí para Facicane, também para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.